Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leandro Castilho, número 15, e vou apresentar o trabalho sobre equipamentos de interligação de redes. Aqui temos o índice, onde eu vou falar o que são estes equipamentos e para que servem estes equipamentos. Irei falar também sobre os repeaters e os hubs. Bem, o que são? Os equipamentos de interligação são as peças fundamentais de qualquer rede informática. Juntamente com a cabelagem, constituem uma estrutura de suporte a todas as atividades de comunicação. Neste grupo destacam-se os repetidores, que são os repeaters, os concentradores, hubs, as pontes, bridges, os comutadores, os switches, os encaminhadores, routers e os distribuidores, bastidores. Bem, repetidores ou repeaters. Um repetidor é um equipamento utilizado para a interligação de redes idênticas. Eles amplificam e regeneram eletronicamente os sinais transmitidos no meio físico. Os repetidores geram os sinais e temporizam-nos novamente, o que permite estender mais os cabos para que eles alcancem maiores distâncias. Lidam com pacotes apenas no nível dos bits, portanto, são dispositivos da camada 1. Ainda nos repeaters, o funcionamento deste aparelho consiste em agarrar no sinal enfraquecido, limpar, amplificar e reenviar esse mesmo sinal. Um processo semelhante acontece quando mais dispositivos são conectados por um cabo. Cada dispositivo degrada ligeiramente o sinal. Aqui temos uma imagem que mostra como funcionam os repetidores. Temos o repetidor no meio, depois temos o nó de extremidade de ambos os lados e as camadas. Um caso mostra a camada física. Aqui temos um esquema de um repetidor. A desvantagem em usar repetidores é que eles não podem filtrar o tráfego da rede. Os dados, em bits, que chegam à porta de um repetidor são enviados por todas as outras portas. Os dados são passados para todos os outros segmentos da LAN de uma rede, não importante se precisam de ir para lá. Concentradores ou hubs. A finalidade de um hub é criar os sinais de rede e temporizá-los novamente. Isso é feito no nível de bit para um grande número de hosts, usando um processo conhecido como concentração. Essa definição é muito similar à dos repetidores e, por essa razão, um hub também é conhecido como repetidor multiportas. A diferença é o número de cabos que se conectam ao dispositivo. Aqui temos uma imagem de um hub com várias portas. Dois motivos para se usar os hubs. Um deles é criar um ponto de conexão central para os meios de cabeamento, é a conexão efetuada entre as redes de computadores entre outras, e aumentar a confiabilidade da rede. A confiabilidade da rede é aumentada permitindo que qualquer cabo falhe sem afetar toda a rede. Os hubs são considerados dispositivos da camada 1 porque apenas regeneram o sinal e o transmitem por todas as suas portas, que são as conexões de rede. Os hubs são ativos ou passivos. A maioria dos hubs modernos é ativa. Eles obtêm energia de uma fonte de alimentação para gerar novamente os sinais da rede. Alguns hubs são chamados de dispositivos passivos porque simplesmente repartem o sinal entre vários. Os hubs passivos não regeneram os bits, ou seja, não estendem o comprimento de um cabo, apenas permitem que dois ou mais hosts se conectem ao mesmo segmento de cabo. Bem, e aqui termina a primeira parte do nosso trabalho e a segunda parte será apresentada pelo meu colega. Olá, colegas. O Leandro já falou do que são os equipamentos de interligação de redes, já falou dos repetidores e dos hubs. Agora eu vou falar das bridges ou pontes, dos switches, dos routers e dos bastidores. Ora bem, os switches são parecidos com os concentradores e com as pontes. As semelhanças com os concentradores são pelo facto de serem dispositivos com vários portos, permitindo interligação de postos de trabalho, servidores e outros equipamentos numa topologia física em estrela. Algumas parecências com as pontes dão-se pelo facto de isolarem o tráfego entre os diferentes segmentos, encaminhando e comutando a informação para o segmento onde se encontra o destino. O modo de funcionamento dos switches. Temos o cut-through e o store and forward. No cut-through, o computador não armazena o quadro, que é uma comutação rápida. O quadro começa a ser retransmitido pelo porto de saída à medida que vai chegando pelo porto de entrada. É necessário esperar a recepção do cabeçalho para terminar o porto de saída. Na Store and Forward, o quadro é integralmente recebido antes de ser retransmitido.
tem atraso adicional. Este modo tem que ser usado em redes de débitos diferentes. As pontes. As pontes são dispositivos que permitem dividir uma rede local em duas ou interligar duas redes existentes e gerir o tráfego entre essas sub-redes resultantes. As bridges podem também ser usadas para interligar sub-redes através de uma backbone, que é uma espinha dorsal, ou para interligar redes situadas em locais geográficos afastados, permitindo constituir redes mais abrangentes. Nos routers, um router é um dispositivo de rede que encaminha pacotes de dados entre redes de computadores. Os routers executam as funções de direcionamento do tráfego na internet. Possui muitos mais recursos do que os outros dispositivos de rede, como um hub ou um switch. Podem analisar os dados enviados por uma rede, alterar a forma como são impactados e enviá-los para outra rede ou para uma rede diferente. Aqui nos distribuidores ou bastidores, são um armário ou mais armários que albergam por norma todo o material associado à rede local de um edifício e ainda o equipamento destinado às comunicações com o exterior. Existem bastidores de chão e de parede. Aqui à nossa direita temos um bastidor de chão. O de parede não consigo encontrar. Os bastidores permitem a instalação de painéis de distribuição de cabelagem de cobre e fibra, guias de patching, passa-cabos, painéis passivos com conectores ISO 8877 destinados à ligação de cabos UTP, aqui temos um exemplo desse cabo, kit de ventilação, régua de tomadas monofásicas e ups e muito mais. Agora vamos vos enviar o nosso formulário para vocês fazerem o nosso teste. Boa sorte e as respostas estão todas na nossa apresentação.